Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol. Uma tarde de terça-feira muito agitada nos bastidores do Grêmio. E a gente não tá nem falando dentro de campo do time que vai jogar na quarta-feira contra o Ceará, lá na capital cearense, Fortaleza. Eu tô falando de bastidores de negociação, porque a qualquer momento o Grêmio pode oficializar a contratação do ponteiro esquerdo, do atacante lá de campo, canhoto, Everton, que está no São Paulo, numa troca pelo atacante Luciano, que sequer viajou para o Ceará, evidenciando realmente a possibilidade dessa negociação. E tem um outro reforço que o Grêmio busca ainda de São Paulo. O Grêmio insiste na contratação do lateral esquerdo, Diogo Barbosa, que está no Palmeiras. É sobre isso que eu vou falar com vocês agora. Antes disso, dá o joinha aí para fortalecer a nossa resenha. Dá o like aí no vídeo. Te inscreve no canal, não te inscreveu ainda? Vamos aumentar, vamos fazer a pirâmide. Traz 3, 4 amigos aqui pro canal, vamos aumentar a quantidade de inscritos na nossa resenha. E aperta o sininho aí também para receber as notificações do canal. Vamos lá então. Primeiro, logo cedo teve, mas isso eu já relatei no outro vídeo, a contratação do Grêmio, a oficialização da contratação do Robinho, jogador que estava no Cruzeiro. Pois bem, o que está acontecendo de momento agora? O Grêmio busca o acerto com o Everton do São Paulo, jogador e isso que me assusta um pouco. De 2016 para cá, o Everton teve um total de 13 lesões. O Everton é um baita de jogador, gosto muito dele. O Everton foi bem no Botafogo, o Everton foi bem no Flamengo, o Everton andou jogando pelo futebol da Coreia do Sul, o Everton voltou para o Atlético Paranaense. O Everton tem qualidade, é um canhoto, jogador de 31 anos, jogador que pode fazer muito bem essa função do Everton Cebolinha, que vai ser anunciado provavelmente amanhã no Benfica. Só que este Everton, atualmente no São Paulo, de 2016 para cá, contando todos os clubes que ele passou, ele teve um total de 13 lesões. Ele teve lesão muscular, ele teve lesão de articulação, de tornozelo, também de joelho, isso que preocupa. Ele só pela bola, não tenho dúvida que ele poderia ser um grande acréscimo. Por exemplo, o Luciano é um jogador também de lado de campo. E por que o Luciano estaria nesse momento indo para o São Paulo? Porque o técnico do São Paulo, que é o Fernando Diniz, trabalhou com o Luciano na época ainda do Fluminense no ano passado. Então indicou ele para o São Paulo porque sabe que ele não está sendo utilizado pelo Grêmio. Ele entra esporadicamente, até o Renato gosta dele, mas ele sabe que o titular da posição de camisa 9 é o Diego Souza e a opção para jogador de lado de campo tem sido o PP, na ausência do Everton Cebolinha. Então seria o São Paulo buscando um jogador que quer utilizar como titular e pelo jeito o Grêmio também fazendo o mesmo. Eu particularmente sou contrário à negociação em função de analisar que, primeiro, por que não dar oportunidade para o PP? Segundo, este Everton do São Paulo, que tem muita qualidade, só que ele não está conseguindo jogar. A gente está pegando meio que em parcelas, em porções, para poder juntar um montante para analisar o futebol do Everton. Jogador de qualidade, canhoto, ponteiro esquerdo, moda antiga, jogador que apareceu muito bem no Paraná Clube e depois chegou até a Seleção Brasileira Sub-20, jogando o Mundial Sub-20 com a camisa da seleção. Isso tudo tem um peso, mas ele não consegue jogar. E o Grêmio precisa trazer um jogador que seja participativo. Senão você investe nas categorias de base. Porque já chegou um com 32, que é o Robinho. Vai chegar outro com 31, que é o Everton. Peraí. E aí daqui a pouco você tira espaço desses garotos. Mas eu quero falar um pouco com vocês também sobre a lateral esquerda, porque o Grêmio não desistiu de buscar Diogo Barbosa. Atualmente ele é a reserva do time comandado pelo Luxemburgo do Palmeiras, porque o titular é o Vinha. Ele tem 27 anos, é um jogador com boa passagem, na minha visão, muito mais pelo Cruzeiro, e eu imagino até que essa aproximação do Grêmio com os jogadores do Cruzeiro seja muito mais porque o diretor executivo hoje do Grêmio, do futebol profissional, o Klaus Câmara, ele trabalhou muito tempo e foi um gerente inclusive da categoria de base do Cruzeiro, e ele trabalhava no mesmo momento em que grande parte desses jogadores, como o Robinho, como o Diogo Barbosa, como o Thiago Neves, como o Lucas Silva, que foi uma grande contratação, esses jogadores trabalharam numa mesma época que ele. É claro que neste momento o Palmeiras alega que só aceitaria vender o Diogo Barbosa e não emprestaria, justamente porque o Palmeiras iria reforçar um possível adversário de Libertadores da América. Grêmio e Palmeiras estão na Libertadores. O Grêmio hoje tem como titular para o Renato o Bruno Cortez e a opção, que na minha visão teria que ser realmente o titular, do garoto Guilherme Guedes. Mas o Grêmio, o próprio Renato confirmou isso. O Grêmio disse que o Renato, na última entrevista coletiva, se vocês vão lembrar, depois da vitória na estreia do Brasileirão contra o Fluminense, o Renato disse o seguinte: virão de 3 a 4 jogadores. Então você pega, o Robinho já está confirmado, o Everton está bem encaminhado, se imagina que o Grêmio ainda possa anunciar mais um atacante e principalmente um lateral esquerdo, que é um pedido do Renato, confirmado também pelo vice-presidente de futebol,
Paulo Luz. Então, o dia do Grêmio foi agitado e ele ainda poderá ter nas próximas horas a confirmação desse negócio. O Luciano saindo do Grêmio e indo para o São Paulo, o Everton saindo do São Paulo e vindo para o Grêmio. Repito, bom jogador, mas de 2016 para cá, 13 lesões. Ele ficou afastado nesse período das 13 lesões, 51 jogos. Praticamente uma temporada, se a gente juntasse toda na temporada brasileira, que é uma temporada inchada, o Everton não jogou. Não está proibido que ele chegue aqui e se transforme no maior ponteiro esquerdo, centroavante, jogador, atacante, melhor dizendo, de lado de campo da história do Grêmio. Não está proibido. Mas, neste momento, a tendência é de um jogador que frequenta os últimos anos muito mais departamento médico do que propriamente fica em condições para poder ser utilizado. Então, em cima daquela defesa de que o Grêmio precisa, e mais, o Robinho, eu já falei antes no outro vídeo, né, falando sobre o Robinho. O Robinho teve uma lesão muito grave de joelho recentemente. Ele vem quase como uma aposta bancada pelo Renato, naquelas histórias do Renato de recuperar jogadores. Deu muito certo com vários, com a maioria, mas alguns não conseguiram render. E a minha única preocupação é daqui a pouco você traz um Everton para tirar espaço ou fazer sombra para o PP. Esse é o momento de dar tranquilidade e de garantir o PP na titularidade a partir do momento em que o Cebolinha foi negociado. Então, nas próximas horas pode ter essa definição aí, oficialização por parte do Grêmio da contratação do Everton numa troca pelo Luciano. Tá bom, galera? Dá o like no vídeo aí para fortalecer a nossa resenha, dá o joinha que não te custa nada. Te inscreve no canal, vamos aumentar essa quantidade de inscritos. Espalha aí geral nos grupos de WhatsApp. E aperta o sininho para receber as notificações do canal. Abraço todo mundo aí, até daqui a pouco. Vale o Everton pelo Luciano? Vale insistir no Diogo Barbosa? Precisa de outro lateral? Espera a tua resposta aí, até daqui a pouco.